Boa tarde, pessoal. Hoje é 4 de setembro de 2025, 17h36. Estamos aqui para mais uma etapa do nosso fascinante estudo do Origens do Totalitarismo. Hoje nós iremos estudar imperialismo continental, movimento de unificação, com a facilitação generosa da Rosa Isabel. Semana que vem a gente tem a Thalita, em sequência o Johnny Peterson. E temos 4 espaços ainda para a gente preencher, tá, gente? Eu já estou fazendo a minha cota, que eu vou abrir o semestre e vou fechar. Temos já vários facilitadores, além da... Nessa ordem, Rosa, Thalita, Johnny, Israel, Felipe, Yara, Guilherme, Arthur. Tem 2 lugares em outubro. Depois temos o Lucas e temos na última de novembro e na de 4 de dezembro. Já falei, eu faço aniversário 6 de dezembro. Precisando, né? Vai ser um presente para mim, quem fizer o do dia 4. Com vocês, a generosa facilitação da Rosa. Só falando, a partir da página, não falei a página, falei ou não? Página 314, né, Rosa? 314 Isso. e 330, tá? Então, boa noite. Então, a gente inicia ali o item 4, que a Ana vai trazer sobre o imperialismo continental, né, os movimentos de unificação, e posteriormente a gente vai para o item 4.1, que ela vai trazer um pouco do que é o nacionalismo tribal. Eu fui fazendo no sentido aqui de alguns grifos, algumas anotações, tá? Para a gente conseguir acompanhar, né? Então, nesse primeiro momento ali, ela traz um pouco sobre o que são os movimentos unificados, né? Eles eram chamados assim porque eles buscavam, então, unir povos pela etnia, pela raça e pelo espírito. Então, o que fazia com que ultrapassassem as fronteiras políticas. Ali ela traz o exemplo do pan-germanismo, né, que tinha como premissa ali unir todos os povos de língua e cultura alemã, né, mesmo fora do Estado alemão, o pan-eslavismo, né, ouvir os povos eslavos sob a liderança da Rússia, né, e mais uma vez, né, esses movimentos eles não queriam de fato fortalecer o Estado-nação, mas eles queriam propor né, implicitamente uma subordinação, né, ao povo. A Ana ela fala bastante a questão da política num sentido né, da política e do Estado, num sentido de poder e não de fato existir uma democracia. Vou pegar aqui no texto. Então, tanto o pan-germanista, né, quanto o movimento pan-eslavista, eles concordavam que, vivendo em estados continentais e sendo povos continentais, né, eles tinham de procurar colônias no continente e expandir-se de modo geograficamente contínuo a partir de um determinado centro de poder. Aí aqui ela traz que contra a ideia da Inglaterra, né, expressas nas palavras dominarei o mar, né, e dominarei a terra, expressa na ideia, né, ali nas palavras da Rússia, é que mais cedo ou mais tarde a tremenda superioridade da terra, né, sobre o mar e o significado maior do poder terrestre em relação ao poder marítimo se tornaram evidentes. Então, aí dá para a gente perceber um pouquinho essa questão da subordinação e do própria necessidade de se tomar, ter o poder maior do que o outro, né? Um se sobrepor ao outro, né? A dominação do poder terrestre em relação ao poder marítimo.
Eu fiquei um pouco em dúvida aqui nesse segundo parágrafo, mas eu vou compartilhar, depois a gente, né, o professor pode esclarecer. Aqui o imperialismo continental, ela traz que ele é mais relevante quando ele é comparado com o imperialismo ultramar, porque o seu conceito de expansão é amalgamador. Eu fiquei um pouco em dúvida no sentido que ela traz esse amalgamador ali, né? Eliminando qualquer distância geográfica, né, entre os métodos e instituições do colonizador e os do colonizado. Então, ainda ali ela fala que se compartilhava com o imperialismo ainda ultramarino, desprezo pela estreiteza do Estado-nação, né, combatia-o não tanto com argumentos econômicos, que afinal, né, de contas, frequentemente expressavam autênticas necessidades nacionais, mas com a formulação da ampliada consciência tribal. Ele vai falar no item 4.1 sobre esse movimento tribal, o qual, segundo, né, julgavam que devia unir todos os povos de origem étnica semelhante, independente da história ou do lugar em que residissem. Perdão. Porém, né, ali o imperialismo continental, ele partiu de uma afinidade muito mais íntima com os conceitos raciais, né, novamente, essa questão de conceitos e preconceitos raciais, que a Ana já vem trazendo no desenrolar do texto, lá desde o início, né, do livro, enfim. Então, seus conceitos de raça eram exclusivamente ideológicos e se tornaram armas políticas muito mais rapidamente que teorias afins expressas por imperialistas ultramarinos com base na experiência autêntica. Né, essa questão também do conceito de raça, enfim, isso vem bem forte ali no movimento nazista, né, a gente consegue observar na leitura. Então, outra questão também que ela traz aqui é entre os dois tipos de imperialismo, né, que um ultramarino, de características aparentemente apenas econômicas, e o outro continental, né, de aspectos políticos. Contudo, né, os protagonistas dos movimentos de unificação compartilhavam com os imperialistas ocidentais o conhecimento das questões de política externa, que haviam sido esquecidos pelos grupos dominantes mais antigos do Estado-nação. Foi também pronunciada a influência dos movimentos unificadores sobre os intelectuais, a inteligência russa, né, tendo como exceção, então, os pan-eslavistas e o pan-germanismo, que começou na Áustria. Aqui ela traz praticamente como um movimento estudantil, né, a principal diferença entre esses dois movimentos continentais, né, o imperialismo, mais respeitável das nações ocidentais, estava então na fala de apoio capitalista, que não se sabe se de fato acontecia, né? Então, enquanto ali o imperialismo ultramarino ele conseguiu, né, dar uma vida nova às antiquadas instituições do Estado-nação, o continental era, né, e permaneceu de forma inequivocamente hostil, né, a todas as estruturas políticas existentes. Então, o imperialismo de ultramar havia oferecido panaceias bastante reais aos resíduos de todas as classes, né, mas o imperialismo continental, em contrapartida, nada tinha a oferecer, além de uma ideologia e de um movimento. Então, dá para a gente perceber aí também o quanto era, né, fragmentada essa questão do que um oferecia ou não, muito no sentido político, outro mais no sentido ideológico, e, né, de ideologia, de movimento, dando a sensação de que um trazia um pouco mais
um sentido político, financeiro, né, de poder, e outro mais um sentido reflexivo ou de busca, né, de afirmação, de ideologia, e de um movimento que buscava se concretizar, né. Então, o fato é que é uma ideologia bastante complicada, né, e uma organização que não servia a nenhum interesse imediato, demonstraram ser mais atraentes do que certas vantagens tangíveis e convicções comuns do povo. A despeito, então, né, da falta de sucesso com o seu proverbial apelo à ralé, os movimentos de unificação étnica exerceram desde o início uma atração muito mais forte do que o imperialismo ultramarino. Por ter também essa questão da etnia, da raça muito forte, sendo levada muito em consideração. Então, o que mantinha coesos os membros dos movimentos de unificação étnica era muito mais um estado de espírito geral, né, do que um objetivo claramente definido. Ela traz também aqui um pouco sobre a aliança aqui na aliança imperialista entre a ralé e o capital. A iniciativa ficava principalmente com os representantes do comércio, né, exceto lá na África do Sul, onde muito cedo se desenvolveu, né, uma política definida da ralé, né, e o contrário, né, ocorria com os movimentos de unificação étnica, né, nos quais a iniciativa pertencia exclusivamente à ralé, guiada então, como hoje, por certo tipo de intelectuais, que ainda não tinha ambição de dominar o globo, nem sonhava com as possibilidades da hegemonia total. Mas já sabiam organizar a ralé e conheciam os usos organizacionais e não meramente ideológicos e propagandísticos dos conceitos raciais. Então, ali também ela traz os povos germânicos, né, fora do Reich, e nossos irmãos menores eslavos, fora da Rússia Sagrada, criavam uma conveniente cortina de fumaça de direitos nacionais e autodeterminação, que abria acesso para maior expansão. Então, contudo, né, bastava lhes invocar o passado da Rússia Sagrada ou do Santo Império Romano para atiçar toda a espécie de superstição nos intelectuais russos ou alemães. Aí aqui ela já começa a trazer um pouquinho sobre o novo tipo de nacionalismo tribal, característico das nações e as nacionalidades da Europa Central e Oriental, né? Era diferente em conteúdo e importância, né? Embora não deixava de ser um movimento violento, né? Com atitudes e pensamentos no sentido mais de violência, de ataque, enfim, né? Aqui ela traz também sobre o chauvinismo, né? Que hoje ele seria concebido em conexão com o nacionalismo integral do fim do século XIX, com a sua romântica glorificação do passado e o seu mórbido culto dos mortos, mesmo em suas manifestações mais localmente fantásticas, nunca afirmou que homens de origem francesa, nascidos e criados em outros países, sem qualquer conhecimento da língua ou da cultura francesa, eram franceses natos, né, em virtude de certas intrínsecas e misteriosas qualidades do corpo ou da alma. Essa frase soa um pouquinho num sentido meio, vamos dizer, meio místico, né? Aí aqui ela traz que só com a consciência tribal ampliada é que surgiu essa peculiar identificação da nacionalidade do indivíduo com a sua alma ou a sua origem, né? Essa questão desse orgulho introvertido, ela fala que
que não se relaciona apenas com os negócios públicos, né, mas permeia cada etapa da vida privada, até que, como se dizia na Polônia do século XIX, a vida privada de cada verdadeiro polonês, né, correspondia à vida pública da polonidade. Aí é que ela fala que, em termos psicológicos, a principal diferença entre o mais violento chauvinismo e esse nacionalismo tribal era, então, que o primeiro é extrovertido, interessado nas evidentes realizações espirituais, materiais da nação, no sentido mais holístico, né, podemos pensar assim, e o segundo, mesmo em suas forças mais benignas, né, é introvertido, concentrado na própria alma do indivíduo, que é tida como a encarnação intrínseca de qualidades nacionais. Então, um mais místico e o outro não tanto. Então, do ponto de vista político, o nacionalismo tribal, né, insiste sempre em que o povo está rodeado por um mundo de inimigos, um contra todos, e que há uma diferença fundamental, né, entre esse povo e todos os outros. Sendo ele, né, um povo único, individual, incompatível com os outros, negando teoricamente, né, a própria possibilidade de uma humanidade comum, muito antes de ser usado para destruir a humanidade do homem. Eu vi que o professor compartilhou ali o conceito de chauvinismo. Nessa primeira parte, ela faz mais essa relação, esse contraste entre esses dois não, né? Ela fala de vários movimentos aqui. Aqui no sentido do imperialismo continental mesmo. E agora o item 4.1, ela traz sobre o nacionalismo tribal, né? Que o tribalismo, né, surgiu como o nacionalismo daqueles povos que não haviam participado da emancipação nacional, né? Aqueles que não conseguiram e haviam alcançado, e não haviam de fato alcançado a soberania do Estado. Então, basicamente, né, vem no sentido do imperialismo continental meio frustrado, né, e o tribalismo, então, ele surgiu ali como muitas etnias, né, a Áustria-Hungria, a Rússia, por não terem conquistado, né, a soberania nacional. Então, o nacionalismo tribal, ele não tinha base em território, né, estável, nem em instituições políticas sólidas, ele era, de certo modo, o pertencimento era mais ligado à língua, à etnia ou à alma do povo, né, do que, de fato, a um Estado político, podemos pensar. Então, foi nele que surgiu os movimentos unificados que ela cita nessa primeira parte, né, o próprio pan-germanismo e o pan-eslavismo, né, que eles buscavam, né, fazer a unificação desses povos espalhados além das fronteiras. Então, também nos movimentos tribais, o antissemitismo, né, ele ganha um caráter totalizante, né, transformando-se numa ideologia central. Nesse sentido, né, o ódio deixou de estar ligado a fatos sociais e econômicos e passou a ser ideológico e absoluto. Mais uma vez, faz a gente pensar um pouquinho sobre o que a gente via com os judeus, né? Que era algo que não era
era mais voltado para a ideologia, né, um sentido de governo de soberania e absolutismo. Então, a Ana traz no sentido de que a gente pode pensar que esse tribalismo, né, esse movimento, ele deu uma suposta origem divina, né, contrapondo a ideia ali judaico-cristã da origem comum da humanidade, por ele ter esse sentido mais holístico. Então, o indivíduo, né, a pessoa, ela só teria um certo valor por pertencer né, aquele povo que era de fato eleito, perdendo um pouco esse sentido de valor humano universal. Aí a gente vê, mais uma vez, a questão de desigualdades, a questão da perda da essência, né, do humano, e o movimento mais pautado nas questões ideológicas, né, fazendo com que dá para a gente refletir também que esse tribalismo ele aproximou ele se aproximou do racismo, né, no sentido de que ele reduzia, né, os povos, as espécies, as etnias, quase que enfim, eu não digo no sentido animalesco, né, mas havia uma redução, um preconceito muito grande, quase que podemos dizer, um capacitismo. Então, ali no texto a Ana traz também que esse nacionalismo tribal, né, ele surgiu em regiões que não tinham estados e nações consolidadas, de fato, por ter surgido de locais, de países que não conseguiram se consolidar o Estado, né, enfim, lá a Europa, produzindo essas ideologias, o pan-germanismo e o pan-eslavismo, que eram, de certo modo, um pouco extremista, e trazendo e fazendo o próprio o antissemitismo, né, o núcleo da visão de mundo, né, esses movimentos, então, eles transformaram, por exemplo, os judeus em símbolo de tudo o que eles se rejeitavam. Então, o tribalismo, com sua, né, noção de povo eleito, ele dissolveu a igualdade humana universal e pavimentou o caminho, né, para o racismo e para o próprio totalitarismo. Deixa eu voltar lá para sair das minhas anotações, voltar para o texto. Então, ele, de certo modo, né, o nacionalismo tribal, ele fez um processo de deslocamento, né, a lealdade que se tinha ao Estado para a lealdade absoluta ao povo, né, no sentido ideológico. Deixa eu só abrir o texto aqui, só para mim finalizar. Outro conceito interessante que eu não falei, que a Ana também traz,
foi da questão do despotismo esclarecido aqui, né, que os 6 comandam os povos e o interesse comanda os 6. E ainda, né, esse tribalismo dos movimentos de unificação, ele trazia que nenhuma igualdade subsiste quando o indivíduo deve o seu valor apenas ao fato de ter nascido, né, o russo, o alemão, que já foi o que eu mencionei anteriormente. Outra frase aqui que eu não falei, mas que eu marquei, e que eu acho que isso dá para a gente trazer para a nossa realidade de hoje, e isso existe muito, né? O tribalismo, então, e o racismo, eles são maneiras muito realistas de fugir a essa situação de responsabilidade comum. Ela fala também aqui um pouco sobre os protocolos do sábio do Sião, né? Dos sábios, perdão. E é isso. Para mim ficou claro esses conceitos, o que a Ana quis trazer nesse início, nesses 2 textos iniciais, a questão desses movimentos de unificação, né, a diferença, né, o contraste entre um e outro, como isso refletia na forma de ver o povo, né, de ver os indivíduos, fomentava um processo que já acontecia, né, de discriminação, de ferir a dignidade humana, nesse sentido de pensar sobre etnias, mais esse sentido mais ideológico, né, e não tanto político, embora me parece sim que tem um fundo político intrínseco aí, e o quanto isso teve de impacto, né, naquela época, tanto politicamente quanto socialmente, e as consequências, né, que seguiram, pensando nesse sentido ideológico, essas questões que ela traz meio divinas, de fomentar o racismo, de fomentar o preconceito, até um certo capacitismo do indivíduo. É isso. Parabéns, Rosa, pela sua dedicação, facilitação muito clara, né? Muito iluminadora. Antes da gente passar, gente, temos 4 datas ainda para preencher, tá, gente? Sei que todo mundo tem as suas ocupações, mas já tivemos dezenas de pessoas que já facilitaram. Talvez ou quem ainda não fez uma, ou quem ainda não, ou então a gente vai precisar fazer uma dobra. Esse semestre eu vou fazer 2, tá? E a partir de outubro, são 15 páginas. Se ler uma página por dia, sobra tempo. Faz o fichamento, tudo certinho. Eu deixei ali o link para vocês e o link da presença também, tá? Por favor, não esqueçam de registrar a presença, tá? Mais uma vez, Rosa, uma maravilha, tá? Obrigado pela sua dedicação. Minha única frase que eu quero compor, em algum ponto a Hannah Arendt diz que enquanto alguns países fizeram a colonização ultramarina, ela cita a Inglaterra principalmente, mas a gente sabe também que teve Portugal e Espanha, né? Nas Américas, né?
principalmente, com farta destruição da população nativa, né? Alguns países que não tinham esse movimento ultramarino tiveram que criar um movimento mais interno de imperialismo, de totalitarismo, né? Porque isso é uma totalização, você fazer esse tipo de discriminação como é feita, né? Então eles fizeram esse movimento para dentro, né? No próprio continente, né? Considerando que o Brasil é um país continental e que a Europa como um todo não tem a parte da Europa oriental, né? É isso, né? É do tamanho do Brasil, mais ou menos, até menor, né? Menor. Quando você falou de amalgamar, é o que a gente está vivendo hoje na Ucrânia com a Rússia. Entendeu? Que é o sentido de submeter, de expoliar, né? De se impor, né? Numa historicidade onde havia a grande União Soviética, né? Tem que isso. O estudo da Rússia deve ser fascinante, né? E da Rússia e União Soviética, né? É todo um processo de amalgamar uma série de populações, né? A partir da experiência com efeitos totalitários do comunismo, dentre outros efeitos possíveis, né? Se a gente ficar falando de comunismo aí, a gente abre um campo complexo, né? Mas a única coisa que tem para falar é isso, porque a facilitação foi muito clara, eu fui colocando uns temas aí, foi muito bom. Rosa, eu acho que para mim, como é bom a gente ver alguém falar, né? E falar com tanto critério, assim, com tanto cuidado, né? Parece que a cabeça da gente ordena, né? Eu tenho tentado ler para a par com cada. Até agora eu tenho dado conta. Então é muito bom quando a gente tem uma facilitação de qualidade, né? A gente está tendo o privilégio de ter excelentes facilitações, né? Parabéns, Rosa. Só confirmando, Thalita, é você semana que vem, né, Thalita? Seja bem-vindo. Oi, tudo bem? Oi? Não, eu sim. Ótimo, querido. Tá bom? Quem mais quer comentar, gente? Quem leu, comenta reflexão. Quem não leu, comenta a percepção da facilitação da Rosa. Yara. Só uma parte, aí eu vou até ler. Eu achei essa parte, parabéns, Rosa, porque eu achei essa parte mais confusa em relação aos outros. Achei que porque tinha muita informação, né? Então, eu achei uma leitura bem mais difícil. É só uma coisa que eu vi aqui. Ela traz vários conceitos, né? E assim, primeiro texto ele é mais curto, o outro ele já é um texto mais longo, né? Tem aí. Pelo que eu entendi, o segundo texto não era tribal completo, era até metade, né? Eu parei lá. Ele dá sequência ali na herança da. Eu parei lá porque já achei demais, achei mais difícil. Mas eu peguei uma parte aqui. Ela faz assim várias diferenças, né? E aí ela coloca aqui o seguinte: do ponto de vista político, o nacionalismo tribal insiste sempre que o povo está rodeado por um mundo de inimigos, um contra os todos, e que há uma diferença fundamental entre esse povo e todos os outros. Muito no que a gente viveu recentemente nessa questão dos inimigos, né, do medo. E aí, em seguida, ela coloca aqui, do mesmo modo que o imperialismo continental nasceu das ambições frustradas de países que não participaram da súbita expansão dos anos 80 do século XIX, o tribalismo surgiu como nacionalismo daqueles povos que não haviam participado da emancipação nacional e não haviam alcançado a soberania de Estado e nação. Falei, um com invejinha do outro, eu não consigo atingir, aí eu vou, aí eu não consigo atingir. A história, né?
um povo tentando compensar o prejuízo do que não foi e acaba fazendo coisas parecidas. Eu achei, ficou assim como um resumo dessa parte. E relembrando, né, Yara, a gente está falando de fim do século XIX. A Alemanha não era unificada, a Itália não era unificada, enfim. Essa região mais eslava, então eu nem tenho muito conhecimento. De repente, se fosse um tema, né? Estudar essa geopolítica da Europa, né? Que tanto nos afeta explicitamente nesse... Ele vem mais primitivo, né? Já vem mais com sangue nos olhos, no sentido ali de eu não consegui, então vamos partir de... Vamos criar outro. E acaba fazendo coisas parecidas, né? Sim. É isso aí. Acaba replicando de outras formas, mas com o mesmo conteúdo, né? A mesma essência. Porque ela não vem no sentido de mudança, ela vem no sentido de poder, de dominação, né? De outras formas de dominação, né? Dá pra gente pensar. E tudo propagado com a melhor das intenções, né? O chauvinismo nacionalista. Eu gostei muito do tal do chauvinismo, gente, porque a gente tem a expressão porco chauvinista que a gente sempre utilizou para machista, né? Esse chauvinismo tem outra raiz, eu não sabia, tá, gente? Não sei se alguém, né? É o guarda Chauvin, que era um guarda, teve 17 lesões, né? Na guerra, e mesmo assim era patriota, exaltava a pátria, as pessoas achavam ele um idiota, né? Porque ele estava todo massacrado pela guerra e ainda exaltando a França, né? Não sabia disso, né? Aliás, Israel, você falou do jingoísmo. Se você puder explicar para a gente, Israel. Guilherme levantou a mão? Boa noite, né? Só comentar, né, a frase icônica, né, do nosso maior educador, né? A educação não é libertadora, o sonho do primeiro se tornou opressor, não é? Acho que no caso, isso aqui cabe completamente dentro dessa questão, né? Eu acho que o que a Nádia quis mostrar nesse capítulo, né, a largos passos, eu falo que do jeito que a sociedade ela é estruturada, a libertação ela não consegue existir sem a opressão, né? Porque uma vez que a gente, para os estados eles se estabelecerem, eles precisaram oprimir outras pessoas, para assim conseguir agaranhar e proteger os seus próprios recursos, né? Isso só é possível, segundo a percepção dela, né? A gente não consegue enxergar, né, na diferença e similaridade, né? Não pode haver a categoria de humanidade, porque se houver a categoria de humanidade, é aí que a gente pode cometer crimes contra a humanidade. Se não houver a categoria humanidade, né, a gente está cometendo crime contra as pessoas que são inferiores a gente. Nesse sentido, né, isso é até preferível, né? É como que lidar com uma infestação de barata na própria casa, né? A gente mata a barata para viver uma vida melhor, né? Eu acho que o que isso demonstra, né, é uma certa sensibilidade dela para conseguir acompanhar, né, os movimentos que são destrutivos dos outros. O que ela está fazendo aqui, né, literalmente um apanhado de quais são as justificativas que as pessoas foram criando para se unir contra alguém, né? Ou melhor dizendo, né, o fato que existia alguém para se unir contra foi o que juntou essas pessoas. Claramente aqui ela está lendo Marx, né? Mesmo que ela não tenha citado esse cara diretamente. Mas, continuando nessa linha de texto, nessa linha de raciocínio, né? A gente não está muito diferente dessa situação. A gente conseguia o termo que tá em obra, né? A gente conseguir a nossa soberania soberania como nação, a gente precisa ferrar um pouco os Estados Unidos, né? Porque a condição atual econômica que faz os Estados Unidos se permanecer soberano é a subjugação de outros povos. Para se livrar disso, né?
A gente precisa, então, ter um movimento de proteção aos Estados Unidos, né? Eu falo isso de brincadeira, mas eu tenho uma amiga que ela mora nos Estados Unidos. E eu me recuso categoricamente a chamar ela de americana. Ela é puta comigo, mas eu não falo americano. E todos nós somos americanos, né? Mas aí tem uma questão, né? Ela é afro-americana. Ela é uma pessoa negra nos Estados Unidos. Mas mesmo assim eu faço questão de não chamar ela de americana. Porque são questões separadas. Se eu chamar ela de americana, eu estou comprando a ideologia dos Estados Unidos. Por mais que para ela isso seja um fator reforçador positivo da identidade dela como pessoa negra. Como é que a gente fica nessa batalha, sabe? Como é que a gente fica nessa conversa? Porque me parece, então, né? E contra a hegemonia, aí contra também as pessoas que fazem parte dessa hegemonia, mesmo que não sejam essas pessoas elas mesmas opressoras. Bom. Viva a Lélia Gonzalez, né? Afronatilidades, né? Que dá pra gente fazer nesse entanto. Então, Guilherme, você falou alguma coisa de humanismo que me despertou, agradeço, uma questão. Tem muitos autores modernos, entre eles o Foucault, que critica a noção de humanismo como um elemento-chave nos jogos de poder, né? Parece que a Hannah Arendt diz que, pelo menos quando se configura o status de humano, isso dificultaria o totalitarismo, né? É o que a gente está entendendo, gente? Eu não sei, eu estou só especulando aqui. Seria isso? Porque quando não tem a categorização de humano, aí a pessoa entra já numa categoria mais animalesca. Seria isso, gente? É isso que você quis dizer, Guilherme? A partir da Hannah? Eu acho que é meio o oposto, sabe? O totalitarismo, ele surge contra a noção de humanidade, né? Por mais que em várias linhas tortas, né, ele se constitui como um movimento a favor da humanidade. Só que uma humanidade para pessoas que são consideradas humanas, entre várias aspas, sabe? Nesse sentido, existe, dentro dessa perspectiva, um movimento de que existe pessoas que são mais humanas do que as outras. Mas isso é verdade, sabe? Vamos ver o que a ONU consegue fazer, né? Se a gente diz que todos os seres humanos têm direito a direitos básicos, então quer dizer que quem não tem acesso a direitos básicos não são seres humanos. Por outro lado, né, eu acho que muito mais aquilo que a Hannah está querendo enfatizar é que a gente não consegue criar motivos de união entre a gente, sabe? A categoria humanidade criaria isso, né? A questão é que ela falha logo em seguida, porque ela vai contra os interesses de unificação dos estados, do capitalismo, dos interesses próprios, né? Que é aquela coisa que ela comentou há alguns capítulos atrás, né? Se todo mundo é igual, ninguém pode ter vantagem sobre ninguém. E para todo mundo ser igual, a gente precisa tirar a vantagem dos outros. Precisa tratar desigualmente os iguais, porque as pessoas não são iguais. Né? Não sei se vocês já repararam, o lema da Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade, é impossível. Entre si. Faça uma reflexão, depois, no outro encontro, a gente pensa. Como é que pode ter igualdade com liberdade, liberdade com fraternidade, fraternidade com igualdade? Pense como é um absurdo lógico. Tá? Os três juntos. Depois a gente pode comentar no outro encontro. Mais alguém, gente, quer comentar? Natane? Boa noite, pessoal. Assim, estão me ouvindo bem? Sim. Ah, tá. Então, é porque deu uma travada aqui.
Então, vocês comentando, né, sobre essa questão da humanidade, até, assim, foi algo que eu estava, né, de encontro que eu estava pensando, porque tem um trecho aqui que a Hannah Arendt traz, assim, que ela diz assim, vou até ler aqui. O resultado prático dessa contradição foi que, daí por diante, os direitos humanos passaram a ser protegidos e aplicados somente sob a forma de direitos nacionais. E a própria instituição do Estado, cuja tarefa suprema era de proteger e garantir ao homem seus direitos como homem, como cidadão, isto é, indivíduo, e como membro de grupo, perdeu a sua aparência legal e racional, e podia agora ser interpretada pelos românticos como a nebulosa representação de uma alma nacional, que, pelo próprio fato de existir, devia estar além e acima da lei. Depois ela vai falando, discorrendo, né, sobre isso, e eu fiquei pensando, assim, que é muito fácil, assim, é uma linha muito tênue entre o indivíduo identificar seus direitos e se identificar enquanto pertencente a um país. O quão é fácil, assim, convencer os indivíduos que eles precisam defender com unhas e dentes, assim, o seu país, no sentido de que é como se, assim, nós estamos o tempo todo em competição, né? Os países, né? Nós estamos o tempo todo competindo uns com os outros. Ou a gente está na lei do comércio, né? Exportando, importando. E aí eu fico pensando que não existem, pelo menos não percebo movimentos em que nós temos, em que o povo em geral percebe uma união com as outras nações, assim, que é algo que é feito de forma contínua e explícita, sabe? Vejo que aparecem reforços para que a gente sempre defenda a nossa nação contra a outra nação. Um exemplo, né? Os Jogos Olímpicos. Se a gente for pensar nos jogadores em si, né? No que eles estão ali, no preparo que eles tiveram, né, para estar ali, né, na questão ali do empenho deles individual, né, isso é uma questão, mas quando entra no âmbito de que uma pessoa está defendendo a nação, né, está ali em nome da nação, e nós precisamos defender aquela pessoa porque ela representa a nossa nação, então os outros países, né, assim, entram nesse contexto, assim, de uma certa competitividade. Eu fico pensando que a gente se torna algo assim, sabe, essa leitura de que temos que sempre nos defendermos, e aí acho que perde um pouco essa individualidade, assim. E aí eu fiquei pensando qual o movimento que existe de parceria, né, entre as nações. E o que eu pensei foram os eventos, às vezes os congressos que existem, né, que existem aí convidados nacionais, internacionais, e eu fui pensando o quão poucos movimentos existem de parcerias mesmo entre as nações. E aí eu acho que é muito fácil a gente se perder entre o que, né, assim, claro que nós crescemos numa cultura, numa língua, né, nós somos parte de uma nação, mas até que ponto, né, entra nesse jogo de poder. Então eu tenho que ficar o tempo todo defendendo, né, o meu país, tenho que defender a minha língua, tudo bem, mas, né, mas precisa defender, assim, a gente pode só trocar informações. Acho que fica uma coisa muito, cara, mas, né, eu sei mais, eu fiz mais, ou, sabe, fica numa competitividade, né, assim, que para nós no neoliberalismo é assim, né, se contempla, é um banquete para o neoliberalismo, assim, e aí eu fiquei pensando nisso, assim, lendo, né, o texto da Hannah Arendt, eu fico pensando, né,
sabendo disso, eu vou pensando como eu vou me posicionando diante da política, da vida, mas quantas pessoas não têm, às vezes, esse pensamento, esse conhecimento, e que tudo fica por isso mesmo, né? As pessoas são levadas aí a entrar nessa competição, né? E aí, né, em larga escala, né, as guerras, as destruições. Não sei se fez sentido, gente, porque às vezes eu dou umas viajadas mesmo, mas, enfim, eu queria ver se vocês entenderam e se fez sentido. Gratidão, Natane, pela tua expressividade, pelo teu afeto criativo, tá? Quem quer comentar, gente? A história da humanidade é uma história de sangue, né, gente? Vamos combinar, né? Não fomos criados para viver numa relação fraternal, né? Ou às vezes a fraternidade é um enunciado, quando o pessoal fala de fraternidade para destruir o outro, né? Exatamente. É complicado. Os enunciados são muito complicados, né? Não é porque a pessoa fala de amor, tradição, família, propriedade, amor, né, que está querendo defender o próximo, né? O diferente, né? Diferente Exatamente. sempre, né? O diferente de uma tribo para outra, de uma cultura para outra, de um comportamento para outra, de uma identidade para outra, de uma sexualidade para outra, de uma raça, de um status social, cultural, né? E aí Sempre que entra, no sentido de dominação, né, professor? Historicamente, sempre um sobre o domínio do outro. E no mundo superpopuloso tem uma matriz energética que é, na verdade, os povos se apropriando das energias, né? Hoje tem esse negócio das terras raras, né? Do petróleo, etc. O Brasil tem poço de petróleo, a esquerda descobre os poços de petróleo e a direita vende a preço de banana para as multinacionais, né? Era para a gente estar na OPEP, né? Né? O dinheiro do petróleo investido na educação e na saúde, né? Vai tudo para a multinacional, né? A preço de banana. Só falar, cara, que quem matou Abel? Quem matou Abel? Quem matou Abel morreu, Guilherme? Abel morreu? Abel morreu, cara. Spoiler de um dos livros mais antigos e famosos do mundo. Aqui a praça é nossa? É a praça é nossa aqui? É a escolinha do professor Raimundo. Não. Não sabia, Abel morreu. Mas acho que o que a Natânia falou é muito importante, né? Não há horizonte para além da competição. Não há uma possibilidade de uma cooperação verdadeira. Eu acho que o Fernando aqui é mais capaz de pensar nisso, né, do que eu. Alguma coisa a ver com desejo, sabe? O desejo de possuir as coisas, sabe? Que está intrínseco, aparentemente, né, na constituição do ser humano, né? Isso que a Ana Adler, ela urge a gente a fazer o tempo inteiro, né? Não são só as organizações, não são só as instituições, são as pessoas também, né? A gente não pode despersonalizar esses movimentos. Embora isso seja um embate, né, Guilherme? A gente senão dá a impressão de que um niilismo de que as coisas já estão, as cartas já estão marcadas. É um embate, né? Então a gente está vendo agora, tem um país na Indonésia que está tendo um ex-presidente que está sendo julgado. Vocês estão acompanhando lá na Indonésia, entendeu? Um embate de forças, entendeu? Enfim, é a dimensão bélica da constituição da realidade, né? Discursos nobres e uma questão movediça dos interesses, né? A gente podia estudar Nietzsche, né? Que o Foucault é o único autor que ele faz os únicos dois autores que ele faz referência é Heidegger e Nietzsche, né? A cultura, a civilização com a sua pose, com a sua etiqueta, com a sua circunstância, mas a cultura europeia com a sua pose, circunstância e pompa, né? E camuflando entre eles a exploração da colonização, etc. e tal, mas lá na corte tem a cultura, tem a ópera, tem a música, tem a dança, tem a finesse, né? Ocultando
as dominações colonialistas ultramar e internas, né? Atrás de todo sentimento, como diria o Nietzsche, atrás de todo sentimento nobre tem uma motivação pobre, né? Enfim. E a discursividade que legitima tudo isso, né? O fardo do homem branco, como a gente viu semana passada, né? Né, Nazaré? É o fardo do homem branco. Quem não estava semana passada, procure na internet o poema que fala o fardo do homem branco, explorador, destruidor. Coitado, que dor que ele sente. Que sacrifício que ele faz pela civilização, sendo tão destruidor, né? Mais alguma questão, pessoal? Mais uma vez, Rosa, foi magnífica, foi de uma generosidade, de uma delicadeza, de uma profundidade. Semana que vem a gente vai ter a dedicada e generosa participação da Thalita. Uma pessoa já preencheu um quadro, não vi quem foi, tá, gente? Agradeço. Só faltam 3, gente. Eu já fiz 2 agora e 2 semestres passados. Fiz 4. Quem não fez, gente, faz uma, gente. São 15 páginas. Lê uma página por dia. Na hora de dormir. Faz um fichamento,zinho. É só para facilitar, não precisa ser verdade absoluta. Puxa, veja, hoje a Rosa puxou e a gente, né, compartilhou, a gente se juntou, né? É um agregador, né? Uma experiência muito bonita. Vou finalizar a nossa gravação e a gente se encontra semana que vem. Quem quiser conversar um pouquinho, a gente fica mais uns minutos, tá?